Momento com Deus. Apresentação: Pastor Paulo Gaia. Bom, vamos aí deixar uma reflexão para o teu coração. Quero que você pegue aí a Bíblia junto comigo e vamos aqui ligar. Tem hora que me tapa um pouco o nariz. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 20. Vou ler alguns versículos com você e para você. Versículo 20. Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã que dá a sua mão, se lhe desse alguma coisa, da sua mão lhe desse alguma coisa, do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás deles, aqui Geazi dizendo, e receberei deles alguma coisa, aquilo que o seu Senhor não mandou. Então foi Geazi e alcançou, alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele alguém, saltou do carro e a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, aqui mentira de Geazi, viu? Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos do profeta, da região montanhosa de Efraim, dar-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servindo, toma 2 talentos, isto estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pôs-los sobre os 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao horteiro, tomou 2 mãos e os depositou na casa, pegando as suas mãos, no caso, claro, depositou na sua casa. E despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, de Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não foi contigo em espírito, quando aquele homem voltou do carro e encontraste? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares veste, olivais e vinhas, olivais e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a névoa. Bom, somente até aqui. E o tema que nós vamos deixar aqui para reflexão é o servo indigno. Um servo indigno, sempre isso vai acontecer com ele. Porque esse homem, esse servo e discípulo do profeta Eliseu, ele viveu na companhia de Eliseu e viu ali o tamanho dos milagres, livramentos que Deus dava por a vida desse profeta. E tudo quanto esse profeta queria, Deus o dava. E assim se sucedia com Geazi, se caso ele quisesse, que eu sei que não faltava nada para ele. Mas há um velho ditado que diz que quando a formiga quer se perder, ela cria asa. Enquanto um servo ele estiver debaixo da orientação de um verdadeiro homem de Deus, ele nunca cairá. E se cair, ele caiu por falta de obediência. Porque eu sei que Eliseu instruía Geazi, dizia a ele como deveria proceder,
como ele deveria se comportar como homem de Deus, que de fato era. Acompanhar um homem de Deus tem que ser um homem de Deus também. E ali, Deus, através daquele homem, vai mudando, e de muitos, o caráter de alguns discípulos. Só que, infelizmente, parece que Eliseu, não que ele não pudesse, no poder de Deus, mas algumas situações que é permitida por Deus. Por exemplo, Judas não deveria ter traído Jesus. Viveu ao lado de Jesus, participou dos milagres de Jesus, viu tudo quanto ele participou durante o tempo com Jesus fazer, mas não se converteu de verdade e atraiu a maldição. Já no caso de Pedro, traiu, mas se arrependeu, que era o que Judas deveria ter feito, mas era para se cumprir. E assim aconteceu com a vida de Geazi, esse servo indigno que viveu na companhia de Eliseu e não houve uma transformação. Então, Geazi viveu na companhia de santidade, da santidade de Eliseu. Foi um grande sinal e milagre que ele presenciou, ouviu e viu que Eliseu fez, porém não se converteu. Por exemplo, um dos milagres citado ali, quando a Síria cerca Eliseu, porque tudo que eles faziam para destruir o rei de Israel, o espírito de Eliseu ia lá na reunião, via e dizia a ele, o espírito de Deus que estava nele. E aí ele dizia o rei de Israel. E o rei da Síria disse, como é que esse homem, como é que é o rei de Israel, consegue saber toda a nossa esquema, trajetória de emboscada, de luta? Aí disseram, olha, há um profeta em Samaria, chamado Eliseu. Ele é quem vê tudo e está avisando. E o rei, ele forma um exército e diz, vai lá prender esse homem. E aí, quando esse homem está em casa, diz que é cercado a casa dele. Quando Geazi vê aquela situação, ele se desespera e diz, meu senhor, eu acho que se eu contar, o senhor cai da cadeira. A Bíblia não diz isso. Só que Eliseu estava ali, penso eu, tranquilo, lendo, escrevendo, tomando algum café. E ele perturbado. E ele pergunta, por que se perturba? Ele diz, porque se o Senhor ouvisse o que eu vi. Aí ele diz, Senhor, abre os olhos desse jovem para ele ver o que está por detrás desse exército. E quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, ele viu carruagem de fogo, de homens, de exército espiritual de Deus por detrás do exército do rei da Síria. E ele começou a ver a maravilha, e Deus cegou todos aqueles inimigos e entregou na mão dos inimigos deles. E o rei pergunta, o que é que eu faço? E ele disse a Eliseu, dai de beber e de comida e manda eles embora. Fosse eu, teriam matado, né? Ele viu milagres acontecer, mas não se converteu. E hoje, não é diferente de muitos. Vê os sinais de Deus, que Deus continua fazendo. Infelizmente, alguns dizem assim, ei, Deus não operou mais, Deus não opera mais. Deus morreu? O Espírito de Deus não opera mais. Ei, meu irmão. Então, Joel, ali quando ele cita uma citação de Deus, ele está dizendo, derramarei do meu Espírito em toda a carne. Você é ferro? Se for ferro, ele não derrama. Mas enquanto haver carne na terra, homens que buscam Deus, ele derramará o seu Espírito. Então, algumas religião, igreja, diz que o Espírito não faz mais o que fazia. Então, o que os homens estão fazendo são carnais. Como se explica alguém que é curado? Em alguma igreja que o pastor, ou a pastora, ou um missionário, o evangelista orou e ele foi curado. Ele tem poder para curar isso? Ou curar alguém? Ele não tem. Quem curou ele foi o poder do Espírito Santo, ou seja, no nome de Jesus Cristo. O mesmo Deus que operou no passado, operou no passado, opera no presente e opera no futuro. É o Deus do ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. Agora, infelizmente, alguém que não acredita, como Geazi, que viu os milagres e sinais e, infelizmente, procurou enriquecer com bens materiais. E isso é um perigo. Porque o que vale mais para nós não é posse, não é ouro, não é prata, mas é a sabedoria vindo da parte de Deus. É o Espírito de Deus quando está na nossa vida. Não busquei nem ouro nem prata, mas buscai conhecer quem é Deus sobre a tua vida.
E aí Geazi deixou de conhecer o poder desse Deus, até que ele viu, mas não deixou isso penetrar na sua vida. Então, a sua mente estava presa nas coisas terrenas. Por que Geazi não se converteu? Porque a sua mente estava presa nas coisas terrenas. E lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 9 e 10, ele está dizendo que o mal, a raiz de todos os males é o dinheiro. E tem trazido dor nos homens. E no versículo 11, Paulo diz a Timóteo: mas tu, homem de Deus, fugi dessas coisas, da aparência do mal. Paulo, ou o autor de Hebreus, lá no capítulo 3, versículo 5, ele está dizendo: contentai-vos com o que vós tem, porque Deus é grande para suprir todas as vossas necessidades. E aqui, Geazi esqueceu de tudo isso, que Deus era quem dava o que eles precisavam, Deus era quem dava livramento, Deus era quem faria ou fez milagre pela vida de Eliseu. Ele viu tudo isso, mas não se converteu. E hoje não é diferente. Quantos Geazi que estão dentro da igreja, ao lado de homem de Deus, que não conseguiu ainda se converter? Pastor, a culpa é do pastor? Não. Eu creio que não. É de Geazi que não quer se dobrar à vontade de Deus. O problema de Geazi hoje é somente posses, é somente ouro e prata. Só. Então, ele escandalizou Naamã e os seus companheiros. Porque quando Eliseu, ou seja, ele escandalizou Naamã, porque Naamã, quando ofereceu ao profeta ouro, prata, ele disse: o meu Deus, nem a obra do meu Deus é através de prata ou ouro, porque o meu Deus me dará tudo aquilo que eu necessito. O meu Deus é aquele que traz a minha provisão. E aí Naamã disse assim: então deixa eu levar um pouco da terra de Israel para a minha terra. Ele disse: leve. Geazi escondido, porque é o Geazi que faz isso hoje, sai atrás do profeta, ou seja, de Naamã. Quando chega lá, ele para e ele diz assim: o meu senhor se arrependeu e mandou vir buscar isso. Aí eu creio que Naamã deve ter dito: oxê, que homem de Deus é esse? No caso, ele trouxe, escandalizou Naamã, que não recebe na hora, mas depois manda alguém buscar. Ele não fala que o Deus dele supre todas as suas necessidades, porque agora ele quer. A Bíblia não está dizendo que ele disse isso, mas penso eu que ele dissesse assim. E ainda mais, ele leva uns companheiros para trazer aquelas posses. E aí quantas pessoas não estão fazendo diferente daquilo que o seu líder e que Deus manda? Olha o que é que ele fez. Mentiu ao seu fiel Senhor e encobriu o seu pecado. O profeta pergunta: Geazi, porventura saíste para algum lugar? De maneira alguma, Senhor. Ei, Senhor, eu sou santo. Ei, Senhor, eu sou discípulo. Ei, Senhor, eu sirvo o mesmo Deus que o Senhor. Ei, Senhor, eu sou obediente. E Eliseu diz: por que o Espírito do Senhor, o meu Espírito que está em mim, foi e viu e me trouxe o relatório de ti? Por que tu fizeste isso? Deixa eu dizer uma coisa. Não tente aprontar aquilo no oculto, que Deus vai revelar o teu líder. Vai mostrar, às vezes, as façanhas que Geazi está fazendo. Então, se você não se converteu, converta-se hoje ao Senhor. Obedeça a sua palavra para você não atrair para ti maldições. Foi o que Geazi fez. Deus revelou a sua hipocrisias. Deus revelou o seu pecado a Eliseu. Queira ser honrado, não queira ser desonrado. Se você quer ser honrado, obedeça a palavra de Deus. Agora, se você quer ser desonrado, desobedeça a palavra, que mais cedo ou mais tarde ele vai trazer à tona aquilo que está no oculto.
Deus não te chamou para você ter máscara, duas caras. Deus te chamou para você ser autêntico. Deus te chamou para você ser verdadeiro, verdadeira. A tua palavra, Deus diz que ela tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. E o que passou de Geazi veio do maligno, não veio de Deus. Então Deus revelou a sua face. Deus julgou o seu pecado pela vida de Eliseu. Geazi se tornou maldição para si e para a sua família. Deus julgou a vida daquele jovem. Aí você pergunta, mas Deus foi cruel? Não, ele quem procurou a maldição. Quando lemos Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 em diante, ele diz: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. As bênçãos quando obedecerem os meus mandamentos, e a maldição quando desobedecer os meus mandamentos. Estava sobre Geazi a bênção, mas Geazi escolheu a maldição. E quantos não estão escolhendo a maldição? Tocando naquilo que Deus não mandou, fazendo aquilo que Deus não mandou, desobedecendo o ensinamento do seu líder, desobedecendo os princípios bíblicos. E aí tem atraído maldição. E muitas das vezes não é curado, não é liberto, porque tem atraído aquilo, ou seja, tem atraído a ira de Deus. Hoje é dia de você fazer uma autoavaliação. Como está a tua vida? Como está a tua intimidade com Deus? Como está a tua relação com a igreja e com o teu pastor? Como está? Porque é através dele ou dela que Deus constituiu para a tua vida ser abençoada. Foi através dele. Se você está vendo que é um homem ou uma mulher de Deus, obedeça, siga os mandamentos, ajude ele. Porque aqui Geazi deveria, como ajudava Eliseu, terminar com chave de ouro, abençoado. Mas terminou com a chave de bronze, amaldiçoado. Ou pior, outra chave, porque atraiu a maldição. Ouviu a palavra, ouviu o ensinamento, viu o milagre, viu a ressurreição e viu tantas outras coisas Deus fazer pela vida desse homem. Mas só andava, mas não se converteu. Quantos estão dentro da igreja que só vão para a igreja, mas ainda não se converteu de verdade? Deus abençoe em Cristo Jesus.